quer que tenha sido o pai da doença, a mãe foi sempre uma alimentação deficiente. Este é um provérbio chinês. Na verdade, o pai desconhecido são as nossas emoções, os nossos pensamentos ou um histórico genético que nem sempre é levado em consideração quando tratamos um sintoma. Estamos irrequietos, ansiosos, compulsivos, com dificuldade de concentração, perda de memória, enxaquecas, alergias, viroses e por aí vai. Será que precisamos ser candidatos a ter um câncer no futuro ou já estamos alimentando um? A previsão da Organização Mundial da Saúde é que nos próximos 10 anos o câncer será a doença número 1 do planeta. O especialista inglês, o Dr. Richard Doll, já admite que 60% dos cânceres estão relacionados à dieta. A inteligência humana tem sido utilizada para criar máquinas maravilhosas, foguetes, criar a vida, ou melhor, recriar a vida. Por que não utilizar essa inteligência para redescobrirmos novas ou antigas maneiras de prolongar a nossa saúde e a nossa longevidade? Faça do teu alimento o teu remédio e do teu remédio o teu alimento. A profecia do sábio pai da medicina está se cumprindo. Muitas doenças ou mesmo sintomas podem ser evitados e tratados pelos métodos naturais, ou melhor, pelos esquecidos métodos naturais. Como animal racional, você tem a obrigação de raciocinar também no tocante às refeições, sobre o que é próprio e impróprio. Lembre-se diariamente de que este corpo é seu. Ele, portanto, merece a sua atenção e o seu cuidado. Qual é a diferença entre comer e nutrir-se? A maioria das pessoas comem inconscientemente. Comer é satisfazer os desejos. Nutrir é pensar, é raciocinar, é fazer escolhas. Se este corpo é o templo do Deus vivo, é o templo do Divino Espírito Santo, este corpo não pode ser tratado de uma forma qualquer. As nossas células dependem do que nós absorvemos em termos de respiração, de cores, de sons e de alimentos para poder gerar energia, para podermos pensar, sentir e agir. Então, o que nós comemos ou o que nós absorvemos através da nossa visão, através da nossa audição, através do nosso paladar, é decisivo para o nosso perfeito bem-estar. Somente as pessoas inteligentes, ou melhor, aqueles que usam a inteligência, porque todos nós somos dotados de inteligência divina, podem nutrir-se. Por quê? Porque essas pessoas passam a pensar sobre o ato de comer. Se nós escolhemos a melhor roupa, um tecido macio, confortável, se nós escolhemos um produto de qualidade, por que não escolher um produto de qualidade na hora de comer? Comemos qualquer coisa atabalhoadamente e depois as consequências é dor e sofrimento. Qual é a maneira correta de conceber a alimentação? O primeiro ponto é o recolhimento. Se nós observarmos os bebês, eles só se amamentam, eles só se nutrem se as mães estiverem calmas. Se as mães estiverem brigando, ou xingando, ou nervosas, eles ficam irritados e eles só conseguem mamar quando a mãe para e dá atenção inteira ao ato de amamentar. Então, quando nós vamos nos nutrir, nós também devemos nos recolher numa atitude de tranquilidade. Por quê? Porque o nosso corpo precisa ser colocado nas melhores condições para receber, digerir e assimilar os nutrientes, não somente a nível físico, mas a nível energético também. Se você come vendo televisão, ou se você come agitado ou no meio de uma discussão, ou se você assiste programas nos quais o seu corpo emocional está sendo abalado porque são cenas chocantes de violência e você está se nutrindo, o seu corpo vai sofrer as consequências disso. Ele não pode se colocar de uma forma receptiva para fazer o processo digestório de forma correta.
Então, a atitude de recolhimento não deveria ser somente uma atitude dos monges, mas uma atitude de todos nós. Porque a maneira com que nós damos a nossa primeira garfada, nessa maneira ou nesse ato, nós estamos mandando informação para todo o nosso organismo do tipo de alimento que nós vamos receber. E ele começa automaticamente a produzir o tipo de suco gástrico ou sucos digestivos que nós vamos precisar para digerir esses alimentos. Vocês podem observar que algumas vezes vocês já estiveram extremamente cansados e famintos e quando colocaram a primeira garfada na boca, se sentiram reanimados. Não deu tempo do alimento chegar ao seu destino ainda e você já sentiu a energia voltar ao seu corpo. Por quê? Porque a boca é um dos órgãos mais espirituais do nosso corpo. É na boca que nós fazemos a seleção dos elementos sutis, das matérias etéricas do alimento que vão nutrir os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa memória. O segundo ponto é a mastigação. Na nossa boca, nós temos glândulas, as glândulas salivares, que produzem a pitialina. E essa pitialina é uma substância que se mistura aos alimentos e ela faz uma asepsia uma primeira asepsia dos alimentos, misturando e preparando-os para o processo digestório. Além disso, ao mastigarmos, nós enviamos um comando para uma glândula que temos aqui próximo ao hipotálamo, que é a glândula da saciedade. Hoje em dia nós estamos viciados em comida, os transtornos alimentares crescem a cada dia, exatamente porque a comida é ingerida sem o processo de mastigação. Essa glândula não é acionada, então nós continuamos permanentemente com fome. Quando nós mastigamos corretamente e deixamos o alimento ser diluído na nossa boca, como diz os sábios, nós devemos beber o sólido e mastigar os líquidos. Então, mesmo quando tomamos água, nós deveríamos mastigá-la para que ela possa entrar na temperatura do corpo e ela não cause um choque no nosso estômago. Então, quando nós mastigamos corretamente, essa glândula é acionada e ela tem um controle. Quando você chega a um número X de mastigação, ela manda um comando para o cérebro dizendo: é suficiente. Então você pode comer muito pouco, mas você absorveu a energia vital que você precisava e o corpo recebe o comando que não precisa mais de alimento. Essa é uma maneira maravilhosa de nós fazermos uma terapia para controlar a ansiedade alimentar. O terceiro ponto é que devemos evitar líquido às refeições. Diariamente, nós produzimos, em média, 7 litros de sucos digestivos para auxiliar o nosso processo digestório. Então, nós não precisamos tomar líquido às refeições. Eles diluem o suco gástrico e dificultam a digestão, além de promover a distensão do músculo do estômago, prisão de ventre e outras consequências mais. Os líquidos devem ser tomados meia hora antes das refeições ou 2 horas após as refeições. Você pode tomar um chazinho digestivo morninho após as refeições, que isso facilitará o processo digestório. E é tudo. Vegetarianismo. O amado Senhor do mundo, o Senhor Buda, ele nos ensinou através dos 5 preceitos que nós devemos nos abster de matar qualquer parte da vida. Um dos 10 mandamentos também consta: não matarás.